Boa noite. Estamos mais uma noite aqui, sábado, para bater um papo com o Lucelmo, né? O Lucelmo Lacerda, que muitas pessoas conhecem ele da área científica, do autismo, e hoje nós vamos conhecer ele, o pai, o Lucelmo, o marido, o Lucelmo, e o Edu hoje vai participar com a gente. A Andrea não pôde, né, participar na live de hoje, que ela está doente, mas logo ela está de volta. Então, Lucelmo, você quer se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece? Acho difícil, né? Boa noite a todos, boa noite, Débora, boa noite, Edu, boa noite ao pessoal que está entrando aí. Meu nome é Lucelmo Lacerda, eu sou professor, né? Sou pesquisador em autismo e inclusão, fiz meu doutorado na PUC São Paulo, eu fiz o pós-doc no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu sou pai de um menino com autismo, né? Meu filho hoje tem 13 anos, fez 13 anos agora em março. Ele já é um adolescente, tem um autismo severo, e inclusive por conta disso que eu acabei vindo pesquisar esse tema. Lucelmo, então eu vou começar com a primeira pergunta. Como que surgiu o autismo na tua vida, com teu filho? Como foi o começo de tudo? Tá joia. Quando ele tinha 2 anos, mais ou menos, eu e a mãe começamos a levar em médicos, né? Os médicos também até para ver outras coisas e tal. E aí a gente começou a falar, olha, não fala ainda. Ele tinha até começado a falar algumas palavrinhas, mas ele parou. Mas aí a gente colocou isso para um médico, 2 médicos, 3 médicos. Todo mundo falou, não, normal, isso aí menino é assim mesmo e tal. Cada um tem seu tempo, os papos assim. E aí nós fomos a vários médicos, assim. Aí nós fomos num outro médico. Eu não lembro exatamente porque era por causa de alguma outra coisa lá. E depois que a gente terminou a consulta, e a gente estava terminando, né? A gente mais uma vez perguntou, doutor, ele não fala ainda. E esse médico olhou. Falou, olha, eu acho que esse menino é autista. Ele falou assim, eu acho que esse menino é autista, porque ele é alemão. Ele, inclusive, depois eu descobri que ele foi aluno do Paulo Liberalese, doutor Paulo Liberalese, que é um grande amigo meu hoje. Esse médico e a esposa dele foram alunos do Paulo, lá em Curitiba. E aí ele falou isso, e a gente falou, não, pensou assim, não, nada a ver, né? Meu filho gosta de abraço, ele gosta de carinho, então não tem nada a ver, né? E aí, claro, que a gente não sabia nada sobre o assunto, né? Fomos para casa e ficamos escravos do Google. Eu estava em férias, eu estava entrando em férias. E aí eu fiquei, 1 mês e meio, 2 meses colado no Google, assim, 24 horas pesquisando sobre isso. E aí, é claro que para a gente já ficou óbvio, a partir dali, que realmente era isso, né? E aí a gente fez uma avaliação diagnóstica com uma profissional aqui de São José dos Campos. E aí isso ficou mais claro. Depois a gente procurou o médico para realmente só fechar, mas já tinha uma clareza, e aí a gente começou a fazer o que o médico falou para fazer, que naquele contexto era o que a gente chama de intervenção eclética, né? Que é ir um tanto profissional, cada um faz o seu trabalho. E depois de 4 anos, 4 anos e meio mais ou menos, o Benício não tinha avançado nada, absolutamente nada, né? 0. E aí eu fiquei muito intrigado com aquilo e estava muito mal. Fiquei numa depressão muito profunda, muito profunda. E aí, naquele momento, eu fiz várias coisas na minha vida. Isso meu filho já tinha 8 anos e meio, por aí. E aí, eu me separei naquele momento, nós separamos, porque já estava, na verdade, isso já era uma situação que já estava sendo de muito tempo, muito tempo, inclusive antes do Benício nascer. E aí, também comecei a me dedicar ao autismo. Então, foi aí que eu comecei a estudar, me dedicar especificamente sobre isso, né? Comecei a primeiro ir a congressos, ler, né? Depois eu comecei a publicar, e aí realmente virou um hiperfoco também, né? E aí eu já era um pesquisador que já tinha uma carreira acadêmica, eu abandonei toda essa carreira, todo esse percurso e recomecei do zero para poder investigar o autismo. E aí depois virou, portanto, meu campo de pesquisa e atuação profissional, né? Então acabou virando a minha vida acabou virando isso, né? Inclusive isso é um caminho muito comum entre pais. Isso que eu ia falar.
quando você vai ser num evento de profissionais de autismo, ou de pesquisadores, tem um monte de gente ali que é pai e que, num certo momento, já estava vivendo uma situação que ele ia no médico, ele sabia mais que o médico, os pais ficam estudando. E é comum, o pai não é no médico, o médico não entende nada, ele fica decepcionado. E aí depois esses pais acabam fazendo um encaminhamento profissional para suas vidas, né? Pode perguntar, Edu, a sua agora. Anselmo, primeiro pedir desculpa, Lucelmo, perdão. Primeiro pedir desculpa, minha live caiu aqui no começo da tranquilo. fala. Ô, Lucelmo, com quantos anos, qual era a idade do Benício quando ele foi diagnosticado? Que eu mutei, 3 anos e meio, que mais ou menos, 3 anos e meio, né, que ele foi diagnosticado, e a gente já tinha desconfiança desde 2 anos, mais ou menos, aí demorou esse 1 ano e meio, foi esse périplo de passar numa série de profissionais até a gente conseguir chegar nesse médico que foi o Dr. Tim. Então, com 3 anos e meio a gente tinha certeza, mas aí teve todo esse processo de passar no psicólogo, e aí lá por volta dos 4 que a gente realmente tinha um papel na mão. Tá. E assim, só para dentro dessa reviravolta toda que aconteceu aí que você descreveu, qual foi o momento que você realmente parou e falou, não, peraí, tem alguma coisa de errado? É aqui que eu consegui identificar que algo de errado estava acontecendo. Você está falando no diagnóstico ou quando a coisa não está funcionando? Cara, para ser bem sincero, se não fosse a mãe, não ia para lugar nenhum, não, porque eu não tinha referência nenhuma. Era meu primeiro filho, eu era muito desligado, eu sou muito desligado, assim, dessa idade. Qual é a idade que tem que fazer isso, qual é a idade que tem que fazer aquilo? O que eu acho um problema, né, também. Nós temos a carteirinha de vacinação, por exemplo, que está lá, todos os marcos do desenvolvimento. Se eu tivesse recebido um puxão de orelha ali e tivesse observado com aquela carteirinha desde muito pequeno, eu já saberia, já teria antes essa clareza, né? Agora vai sair a nova carteirinha do autismo não, desculpa, de vacinação. A gente tem feito uma gestão, a gente que está falando movimento de pais e tal, né? Já há alguns anos que a gente tem feito uma insistência para que nessa carteirinha tenha o MChat, que é um protocolo de rastreio para autismo, o melhor, assim, para 16 a 24 meses, né? A gente teve algumas reuniões de alguns anos atrás, e agora voltamos a ter, né? E parece que vai ter, acho que a gente vai conseguir emplacar esse MChat na carteirinha de vacinação, já foi anunciado num evento publicamente pelo Ministério da Saúde, então eu estou muito confiante. Isso é uma coisa que pode ajudar muitos pais, como eu, né, pais de primeira viagem, que não tinham esse olhar, né? A gente precisa estabelecer esse olhar. As mães têm mais do que os pais, e eu acho que isso também é um problema. A gente precisa também fazer todo mundo ter esse olhar nesse desenvolvimento, né? Entendi. Mas que legal, eu não estava sabendo desse lance da carteirinha, não. Nem eu. Vai sair a nova. Mas eu acho importante, porque a gente leva no pediatra e aí a gente questiona o pediatra. Eu acho que a maioria passa por isso, né? Questiona o pediatra, mas meu filho não come. É normal. Isso é normal. E isso atrasa o diagnóstico da criança, né? Porque isso aconteceu comigo. Levava no médico, mas meu filho não come direito, não é tudo que ele come. Mas isso, vamos dar uma vitamina. E nisso foi passando. Mas ele é muito agitado. Não, mas aí dá um remedinho para acalmar, aqueles fitoterápico. E aí, tipo assim, se o pediatra tivesse um pouco mais de entendimento, o diagnóstico teria sido antes, né? Agora, vou falar sobre isso, que é um assunto muito importante, muito interessante. Em 2017, foi aprovada uma lei pela senadora Ângela Portela. Essa senadora, nessa lei, ela está dizendo o seguinte, que toda vez que você for no pediatra até 18 meses, o pediatra tem que fazer uma avaliação de desenvolvimento. E essa lei modificou o ECA. Ela foi aprovada. Então, o ECA diz isso hoje. Você vai no pediatra, se a criança tem menos de 18 meses, ele tem que fazer uma avaliação. Qual que é o problema? O problema é que quando essa lei foi aprovada, teve um grupo que falou que não podia. Porque esse grupo parte do pressuposto
de que os transtornos mentais eles partem de um conjunto de pressupostos muito bizarros, né? Por exemplo, que o autismo é causado pela mãe e que você tem um surto de diagnóstico, que isso é uma moda, que é para ganhar dinheiro, que é uma indústria, que é do capitalismo, esses papos assim. E essa galera, esse pessoal, obviamente, eles recusam todas as evidências científicas disponíveis, porque para eles ciência é uma coisa conservadora, sei lá o que mais, capitalista, globalista, e que ciência é do mal, não pode. E esse mesmo pessoal, eles têm alguns contatos, eles têm vários contatos, eles usam muito uma expressão que eles chamam, eles dizem que o que está acontecendo, esse negócio de ficar oferecendo de idade diagnóstico precoce, eles falam que isso aí é medicalização, não é medicação, é outra palavra, medicalização. É a palavra que eles usam para descrever esse conceito fantasioso que eles elaboraram. Embora eles estejam em universidade, mas é uma linha bem próxima do terraplanismo, do antivacinismo, é uma linha absurdamente anticientífica, né? E aí, esse pessoal, eles conseguiram, sei lá de que jeito, uma promotora do Ministério Público Federal que pressionou o Ministério da Saúde para não fazer essa avaliação, para não cumprir a lei. E aí, disse para o Ministério da Saúde que se eles cumprissem a lei, ela ia processar e pedir improbidade administrativa. E se somou a ela uma série de outras instituições, inclusive uma que era, na época, a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque eles estavam lutando para que o pediatra não tivesse essa obrigação, que era menos obrigação para ele, né? Essa era mais ou menos a lógica da época. E é claro que muita gente também não sabe o que está fazendo e que está ali, porque, né, tem mais ou menos sensível a um discurso meio genérico e tal. E aí o Ministério da Saúde publicou uma nota dizendo que não é para cumprir a lei. Está escrito na nota, não é para cumprir a lei, porque cumprir a lei é medicalização. A palavra medicalização, que é um conceito absurdamente anticientífico, é usado na nota do Ministério da Saúde umas 5 vezes. Essa expressão ela é diretamente vinculada a este grupo que produz conhecimento mais ou menos no mesmo sistema de astrologia, de tarô, de pôr carta, né? Embora sejam muito mais levados a sério que a psicanálise. Então nós estamos nessa situação. A Sociedade Brasileira de Pediatria já mudou de posição. Eles publicaram um conjunto de orientações em 2019, dizendo que é sim para fazer rastreio das crianças. Eu conversei com a doutora Ana Escobar, que é uma das articuladoras da sociedade, ela disse para mim, não, a sociedade mudou de posição, isso estava equivocado, e a gente mudou, as orientações já descrevem a nossa posição. E agora, a gente está impressionado também nesse sentido, para o Ministério da Saúde também mudar de posição, então deve sair esse mês, junto com a carteirinha, a nova linha de cuidado. Porque o que aconteceu foi o seguinte, lá, eu não sei exatamente que ano, 2015, 2014, foi feito um grupo de trabalho no Ministério da Saúde, por pressão do Movimento de Paz, que a mãe que cuidava, né, que era a líder desse processo, é uma mãe chamada Marisa Fúria, que é uma grande lutadora da causa do autismo desde a década de 80, né? Ela é responsável por criação da AMA, da Associação Brasileira de Autismo, junto com outras mães aí históricas muito importantes nesse processo. E aí ela foi lá, eles criaram o grupo de trabalho. Na hora de produzir o documento, o Ministério da Saúde fez questão de botar as picaretagens na linha de cuidado. E aí os pais falaram, não, nós não aceitamos, picaretagem nós não aceitamos. E aí foi separado, virou 2 grupos, né? Um grupo produziu as diretrizes para o autismo e o outro produziu a linha de cuidado. Essa linha anticientífica descreveu lá, está na linha de cuidado. Então, diretrizes é sério, linha de cuidado é só barbaridade. E aí, agora, deve ter uma nova linha de cuidado, então vai deixar de haver uma indicação para terapias, terapia, não é terapia, né? Para coisas que não são terapia para autismos financiados com dinheiro público no Brasil. É o que a gente está lutando, né? É uma briga de uma parte no movimento de paz que entende que a ciência é um referencial importante para nós.
Cara, eu não sei nem o que eu te falo, porque eu, como uma pessoa da biologia, e eu vejo esse tipo de fala, esse tipo de acontecimento, que nem se citou o exemplo aí dos terraplanistas, cara, que coisa absurda. Eu não conhecia essa linha aí. Eu tenho me inserido no mundo do autismo aos poucos, faz pouco tempo que eu tive acesso, né, ao mundo autista, e, cara, que barbaridade, que absurdo isso aí. Então, você pega assim, qual é a característica de uma ciência? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Isso que a gente chama de ciência é uma construção histórica e o principal pensador disso é um cara chamado Karl Popper, que é no começo do século XX e tal. O Karl Popper, ele se dedicou especificamente a fazer uma análise da psicanálise, né? E aí a análise dele está num livro chamado Conjecturas e Refutações, e aí ele descreve como que a psicanálise tem um processo de produção de conhecimento igual ao da astrologia. É tipo assim, Marte alinhou com Vênus, não sai de azul. Só que a astrologia não é admitida em nenhum lugar público com dinheiro público, mas a psicanálise é, porque parece ser uma coisa diferente, porque por causa da aparência. Nós temos aí um sofrimento absurdo, histórico, da ideia de que as mães causam autismo. Isso é um negócio, cara, que isso foi demonstrado que era uma coisa equivocada na década de 70, por um cara chamado Bernard Rimland, que ele fez observações sistemáticas de mães e ele demonstrou que as mães cuidavam de filhos com autismo ou sem autismo da mesma forma. Ele descreveu, ele foi lá né, e aí ele demonstrou que não havia diferenças na criação. Isso era um equívoco. E desde então, vem se somando tantas demonstrações biológicas sobre isso. É o campo da biologia que mais avançou aí na década de 2000 em relação ao autismo, e agora estamos tendo sempre uma coisa nova, absurdamente nova, né? Uma pesquisa recente mostrou que cerca de 81% do autismo é de peso genético herdado, de variantes herdadas, de 18%, em torno de 18%, é de variantes não herdadas, variantes somáticas, de novo, né, que são aquelas constituídas de mutações em pontos específicos, sobretudo de uma região do DNA que a gente chama de exons, né, que é o DNA codificante, e você tem um impacto 0,4% a 1,2% aproximadamente do ambiente intrauterino, não depois que nasceu, intrauterino, principalmente no primeiro trimestre. Só tem três três fatores ambientais que a gente já tem mais demonstração, que é a presença de infecções durante a gravidez, fumar maconha, consumo de maconha recreativa durante a gravidez e ácido valproico, consumo de ácido valproico, que é um anticonvulsivante, né? Mas isso somados a todos os fatores, os outros são fatores, eles são causa, né, do autismo. Bom, dito tudo isso, estou falando de uma pesquisa, a última, né, que envolveu 2 milhões de pessoas, 5 diferentes países, né, com um modelo super sofisticado de cálculo, que é o modelo oculto de Markov. Aí, para os caras dizerem assim, o ar-condicionado ligado, fala, não, esse negócio aí isso aí é interesse das farmacêuticas que querem pôr o medicamento. Não, é porque... E aí começa a falar a besteira que eles quiserem lá dentro. Porque não tem a menor noção nem de como é que a ciência funciona. Já imaginou a farmacêutica ligando para todo cientista? Você pode colocar aí que é no genético só para eu vender mais remédio? Quanto você quer de propina? Aí o cara o dia inteiro ligando para todo mundo, o cientista do mundo, para combinar. Por que esses indivíduos são levados a sério? Que são igual os antivacinistas, igualzinho. Entendeu? Só que tem um discurso, uma cara de inteligente, assim que você faz, assim, ó. Isso é muito... E eu estou dizendo tudo isso porque isso é danoso. Veja que eles estão fazendo a política pública não ser aplicada. Eles estão fazendo milhões de pessoas ficar sem diagnóstico por causa de uma besteira dessa que eles inventam. Não é uma coisa que não é nociva, é uma coisa inocente, ingênua, que eles estão lá e não fazem mal para ninguém. Não, eles fazem mal para muitos, sobretudo que estão consumindo dinheiro público também para fazer isso. Ô, Lucelmo, e eu já ouvi muito psicólogo falar que não dá diagnóstico antes dos 7 anos. Isso também eu acho, assim, um absurdo escutar isso. Um psicólogo fala isso para mim, eu falo, ó, então para mim já não indico, né? Para ninguém ir. Uma pessoa que fala isso, ele
ele é completamente analfabeto científico, né? Isso não existe. Hoje, tem uma pesquisa muito recente da Universidade da Califórnia, no campus San Diego, que é uma pesquisa gigante e é uma pesquisa que a gente chama de longitudinal, ou seja, não é a pesquisa que foi feita, é uma pesquisa que foi feita com muito tempo, para a gente ter certeza. E ela diz o seguinte, ela indica o seguinte, nós conseguimos dar diagnóstico seguro com 1 ano e 2 meses. Seguro, com 1 ano e 2 meses. 14 meses. Portanto, é um absurdo que a gente espere, o tanto que a gente espera aqui no Brasil. Só que esses psicólogos, de um modo geral, eles são dessa linha que eu estou descrevendo. Porque essa linha defende que isso é medicalização e tal, esses papos assim. Agora, qual que é a grande questão de você diagnosticar cedo? É porque, se você intervém cedo, a intervenção tem um efeito. Se você não intervém cedo, a intervenção tem uma efetividade de milhões de vezes mais fraca. Não dá para comparar. Imagina que você tem uma criança com 1 ano e você faz 2 anos de intervenção com ela. Então, ela vai de 1 ano até 3 anos. Vamos imaginar que você não começa com 1 ano, você começa com 3 anos. Aí você pensa assim, bom, para eu chegar no mesmo nível, ele tem que ter 5 anos. Não. Você pode fazer intervenção com ele até o resto da vida, que ele não vai... Aqueles 2 anos, não tem como você ter a mesma efetividade. Acabou, perdeu, acabou. Né? Porque é um período de uma plasticidade cerebral absurdamente, radicalmente distinta de qualquer outro período da vida, incomparavelmente. Quer dizer, aqueles 2 anos têm mais efeito do que 20, 30, 40 anos posteriores. Não dá para comparar. E eu trabalho em creche, Lucelmo. Então, assim, uma criança abaixo de 3 anos. Então, às vezes a gente, como mãe, vê alguma diferença em alguma criança, né? Alguma coisinha que dá aquele estalo, assim, porque a gente convive muito, né, nesse meio, então a gente começa a aprender a ver também um pouco a criança com outros olhos, né? E o fato de você estar na creche, tá vendo um monte de outra criança com desenvolvimento típico, você está vendo, você tem um parâmetro muito bem, o olhar já está com desenvolvimentômetro instalado nele, na creche, né? E aí, você está trabalhando ali com pote de ouro, porque é ali que a coisa acontece. Olha, aí, continuando nessa discussão sobre a anticiência, a pseudociência, né? O que as prefeituras... Vou dar um exemplo. Eu não estou falando da prefeitura de uma cidadezinha pequena com 2 mil habitantes. Eu estou falando da prefeitura que tem a maior metrópole, a terceira maior metrópole deste planeta, que é São Paulo. Eles falam que creche não precisa de inclusão porque é lúdico. Olha o tamanho do absurdo que eles falam. Olha o tamanho... Olha, a coisa... Eu não consigo... Se eu falar assim... Chuta uma coisa que seja mais absurda. Com isso eu tenho dificuldade de pensar. Falando, dá um tempo para pensar, porque eu tenho dificuldade. Porque a creche é onde mora o segredo. É lá que está o segredo. Você falar para mim, Lucelmo, eu quero investir 100 em creche ou 500 em ensino fundamental. Eu falo, não precisa nem discutir isso. Para mim está decidido, é 100 na creche. Né? Porque é incomparável a efetividade em relação a isso. A creche é desvalorizada, viu, Lucelmo? Eles não dão não dão uma importância que realmente ela tem na vida da criança. Em todos os lugares. Brasil, não é só na inclusão, não. Eu estou falando da inclusão, mas de um modo geral, a creche é tratada como um serviço assistencialista. Mas por conta de toda uma tradição no Brasil de que na educação não se trabalha baseado em evidências. Então, o que a gente faz com crianças com autismo? Quando a gente está fazendo um trabalho baseado na melhor evidência, que é fazer uma avaliação de todos os marcos do desenvolvimento e buscar aproximar deles, isso é o que nos Estados Unidos se faz com todas as crianças na creche. Mas a nossa academia, né, na maioria, eles dizem assim, a creche é para experiência, não é para ensinar nada. Então, não pode nem usar a palavra ensinar. Usa a palavra ensinar no Congresso de Educação, que você vai ver, você não vai levar uma pedrada na sua cabeça. Não pode usar a palavra ensinar. Você deixa a criança, se Deus quiser, ela aprende. Essa é a ideia. Isso é um negócio que... As pessoas acham que eu estou exagerando. A creche onde eu trabalho, ela não é municipal, ela é uma ONG.
Então, assim, ela é diferente, entendeu? Ela tem todo o espaço programado para as crianças, são cantinhos, não são salas, entendeu? São cantinho do quintal, cantinho do pátio, não tem sala, a gente não tem sala fechada. Então, eu vou trabalhar atividade com a criança no canto tem um quintal para eles brincarem com um azulejo, para eles pintarem, entendeu? Então, é diferente, não é municipal. A municipal não é igual a que eu trabalho. Tem todo uma parte pedagógica, né, no brincar com aquele, não é o brincar, a gente sempre tem um porquê por trás, então é diferente lá. Mas, Luciano, posso fazer a próxima pergunta? Claro. Se você teve dificuldade em achar profissional para trabalhar com o teu filho, porque eu acho que a maioria das mães tem essa dificuldade. Muita dificuldade, muita, né? Porque não tem na cidade. Então a gente tinha, na época não tinha, hoje até tem, mas na época não tinha. Então a gente teve que buscar um profissional de São Paulo, e aí ela tinha uma pessoa da equipe que foi até em casa, a gente levou o Benício para São Paulo para ser avaliado. Daí uma pessoa veio à casa, né, para poder planejar ali como é que ia ser o ensino naquele contexto, ensinar a família, tudo isso. E a gente mantinha sob supervisão, se mantinha sob supervisão. E aí teve que treinar um AT, até hoje é difícil, não é fácil. Tem que treinar um AT para poder implementar, manter a supervisão. É um desafio muito grande você ter profissionais adequados para o autismo. Para pessoas com autismo ainda no Brasil, muito difícil, não é nada fácil, mesmo em grandes cidades. Porque, por exemplo, São Paulo é o lugar que mais tem no Brasil. Imagina se tiver no Rio de Janeiro, que é um lugar que tem pouquíssimos, no Rio Grande do Sul, que é raríssimo, né? Mais para o sul, Rio de Janeiro, tem alguns estados que tem menos. Mas mesmo se for para São Paulo, onde tem mais, também tem muito mais pessoas com autismo. Então, no final das contas, a maioria tem a lista de espera muito grande e tem o maior problema, na minha interpretação, que é o preço. Porque é inalcançável para a grande maioria das pessoas. Veja, tem ainda pessoas que têm convênio, processo convênio, e aí, veja, poucas pessoas têm convênio, sei lá, deve ser, eu vi um índice que acho que era tipo uns 25% mais ou menos do brasileiro, né? Então, digamos que era um quarto. Desses, a maioria, o convênio não vai dar nada, vai dar para o pessoal que não tem nada a ver, que não sabe de nada, sobre aquele tema. Aí você tem uma parte que... Exatamente. Aí você tem uma parte que processa porque tem condição de processar, tem acesso a um advogado, alguma coisa, e pode processar. Tem alguns casos que é o convênio do trabalho, não pode, né? A pessoa tem medo de ser mandada embora. Aí você tem desses que processam. E dos que processam, você tem os que ganham, tem os que não ganham. E entre os que ganham, tem ainda os que escolhem mal ou que escolhem bem. Ou seja, no final das contas, você tem o quê? 2% das pessoas que têm acesso a uma intervenção adequada. Isso é um absurdo, né? Isso é uma violação dos direitos humanos dessas pessoas. Então, no meu entendimento, a gente conseguiria uma aproximação do que é adequado por meio da introdução na educação dessas intervenções, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, na creche, principalmente, e também no ensino fundamental, mas sobretudo na creche. Começar cedo, né? Começar desde pequenininho. E acho que na creche, a educação infantil é o principal, né? Para poder trabalhar com eles e desenvolver. Exatamente. E o Edu caiu. E quando começou esse trabalho com esse profissional, com ele, teve o resultado esperado com o teu filho ou não? Porque assim, a gente é taxado, geralmente as mães, que a gente pula de galho em galho, né? Vai fazer com um terapeuta, daí vai para outro. Mas eles não entendem que às vezes não dá certo, né? A gente, como pai, como mãe, a gente percebe, olha, não está funcionando. Então eu queria saber, deu certo já de primeira, ou foi assim, você teve que também mudar do primeiro profissional? Tá desligado, acho que peraí. Tá, não, aqui é que eu esqueci de ligar. Na verdade, eu tive uma certa sorte, né? Eu não sei, porque eu tive a oportunidade de ir a alguns eventos, eu já estava começando a pesquisar sobre autismo,
Então, eu fui a alguns eventos, já conhecia mais ou menos o campo, e aí eu peguei uma profissional que era extraordinária, que era realmente muito boa, era também muito caro, então era muito difícil para poder ter acesso, mas eu já fui num profissional que eu sabia que estava fazendo um negócio já de excelência, era a melhor que eu consegui pensar naquele contexto. E, de fato, é uma das melhores do Brasil. O problema que a gente teve lá, porque a gente não tinha dinheiro para ter um AT, ter uma pessoa para aplicar todo dia. E aí a solução era que fosse aplicado pela família. E a família, é muito importante que a família participe, mas não é ideal que a família seja, de fato, a terapeuta, porque existe uma questão de perfil emocional, e nós não tínhamos esse perfil. Então, nós não conseguimos avançar, porque a gente não tinha o perfil para fazer a implementação. E aí a gente parou, e aí depois recomeçamos, e aí sim conseguimos recomeçar já com a T, aí já, a coisa já começou a andar um pouco melhor. Deixa eu te perguntar, aconteceu alguma coisa assim que foi um divisor de águas na vida do Benício? Alguma situação que tipo assim, ele não falava, começou a falar, alguma coisa que mudou na vida dele, que foi um divisor de águas? Tá, eu acho que esse começo do tratamento foi muito importante, apesar de termos tido essa dificuldade de adesão, do pouco que a gente conseguiu implementar, em 20 dias ele teve mais efetividade do que ele tinha tido nos outros 4 anos e meio de intervenção, que não teve nenhum efeito, né? Então, teve um efeito, né? E foi muito bom, foi um divisor de águas. E um outro divisor de águas foi a introdução de uma ferramenta de comunicação alternativa com ele. Então, hoje ele usa um programa chamado Pictoteia, o programa que tem no Android, acho que ele é gratuito, inclusive, e a gente agora vai mudar para outro, para fazer um aparelho só para isso, né? Mas isso foi muito bom, porque ele aprendeu a pedir uma coisa que ele queria comer, uma coisa que quando ele queria sair, quando ele queria alguma coisa, então foi um ganho em termos de qualidade de vida bem interessante. O Edu, pode fazer a pergunta, Edu. Pessoal, mais uma vez, me perdoem, cara. A internet caiu, não voltava de jeito nenhum. Eu cheguei a ficar desesperado aqui. Quando um cai, o outro segura, Edu. Por favor. Luciano, desculpa, cara, por esse imprevisto aí. Ô, Débora, onde estamos? Eu perguntei o que foi o divisor de águas na vida do filho dele. Perfeito. Luciano, o Benício, ele está matriculado numa escola regular ou não, tá? E ele tem acompanhamento especializado onde ele está? Bom, ele está matriculado numa escola regular, não porque eu queira, mas porque não tem uma boa escola especial na cidade. Se tivesse, ele estaria nela, sem dúvida alguma. O perfil dele não é um perfil que se beneficia da inclusão, é o perfil daquelas crianças em que isso tem prejuízo para ele, mas, infelizmente, nós não temos outra opção na cidade. E ele tem um acompanhante especializado, sim, mas essa expressão, acompanhante especializado, pode querer dizer muitas milhares de coisas. No meu município, isso é interpretado como uma pessoa com especialização em educação especial. Então, é um pedagogo com especialização em educação especial. E, ao contrário do que os pais acham normalmente, isso não é uma coisa boa. Isso é uma coisa... Esse é um caminho que não tem a menor efetividade, que algumas prefeituras que têm mais dinheiro adotam. Porque quem já fez pós-graduação em educação especial, ou se dedicou a ler os livros de educação especial, sabe que qualquer livro de educação especial, pelo menos qualquer que eu conheça, pode ser que tenha algum que eu não conheça, ou qualquer pós-graduação, ela se baseia em dizer o seguinte: o que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento, que na Grécia jogava as crianças na pirambeira, antigamente, em Esparta, depois veio a Idade Média e era a caridade, depois veio a segregação, e agora tem Salamanca, somos todos iguais, tem que respeitar a diferença, e acabou. É isso que fala. Então, não existe nem... Eu nunca vi falar de uma pós-graduação em educação especial que tenha uma prática
como lidar com o menino para ele estar em crise, quando ele evitar agressividade, como ensinar uma habilidade, como fazer uma avaliação, como adaptar currículo. Eu nunca ouvi falar. Se existe, eu desconheço. Né? Se existe um livro que tenha na capa educação especial e que dentro tenha qualquer uma dessas coisas, eu desconheço. E eu tenho uma boa leitura sobre esse tema, né? Então, esse caminho, ele parece ser muito interessante, mas uma pessoa ter um discurso crítico, social, sobre a inclusão, é muito bom, mas não resolve nada. Ele e uma criança com autismo severo não adianta nada. Não tem efeito nenhum. Né? É zero. E pode até criar a falsa impressão de que ele entende, que é pior ainda, né? Então, não é um caminho efetivo, não é um caminho que tem funcionado, mas não tem outro jeito. É o que temos, né? É complicado. Edu, Luciano, pode perguntar, Edu. Não, pode perguntar, eu ia fazer um comentário em cima dessa resposta, Luciano. Eu achei muito interessante, cara. Como eu falei, eu sou muito novo ainda nesse universo do autismo e eu tenho tentado me aprofundar o máximo possível no assunto, mas depois eu vou ver se eu consigo te achar para trocar uma ideia melhor sobre isso, cara. É uma coisa que me interessou bastante e creio que todos vocês que estão acompanhando aí a live com a gente também se interessaram, porque não é um discurso muito popular, não é um discurso muito dito, né, pelas pessoas que geralmente a gente segue, que a gente acompanha, mas tem todo sentido, né? Eu achei isso sensacional, cara. Eu falo que, assim, citando um pouco do que você falou no começo lá, Luciano, isso é ciência para mim, né? É contrapor ideias, debater, e, cara, eu tô achando sensacional, cara. E entrando um pouco nesse assunto de ciência, do como coloca isso em prática, fala para mim como que surgiu aí a Luna Aba. Então, existe uma série um conjunto de pais que acabam indo trabalhar na área, né? Esse foi o meu caso. Eu acabei vindo trabalhar na área. Primeiro eu só fazia, não trabalhava, né? Na verdade, só fazia palestra, cursos assim gratuitos na minha cidade, outras cidades do lado, né? E aí depois eu comecei a fazer uns cursos também, oferecer uns cursos e foi legal, teve bastante aderência. E aí depois eu conheci outras pessoas que eram analistas do comportamento. Eu já estava estudando, estava no UFSCar na época, e aí a gente abriu uma outra empresa, e aí é uma sociedade que não deu certo, ficou com outras pessoas lá, e a gente fundou a Luna. Então, Luna é Lucelma, Natália e Aida. São os 3 sócios, que a gente tem um equilíbrio muito bom entre nós, né? Porque eu não sou clínico, eu sou da área da educação, sou professor, eu dou curso e eu cuido da área da educação. Eu não gosto de ser clínico, já comecei uma época a fazer, eu detestei, e aí parei logo em seguida. Então, meu lance é esse, e aí a gente se completa, né? Porque a Aida é a clínica, assim, barra pesada mesmo, a clínica, nossa, impressionante. A Natália é uma pessoa que estuda muito, é uma excelente clínica, mas uma excelente planejadora. Ela fica mais nesse sentido, né? Todo mundo fez mestrado, a Aida fez doutorado e tal. E aí a gente montou essa empresa para oferecer intervenção baseada em aba e para fazer curso de análise do comportamento, disseminar a análise do comportamento, a aba no país. E a empresa ela é muito recente, ela é de 2019, fim de 2019, acho que novembro de 2019, mas ela tem crescido muito e feito um trabalho assim, muito interessante de divulgação de conhecimento científico e na área de educação especial, né? Eu tenho uma postura assim muito, né, muito incisiva quando a gente fala de educação, porque eu tenho esse conceito de ciência, de prática baseada em evidência é muito caro para mim, né? Eu, enquanto professor, acho que isso é uma coisa decisiva para nós, enquanto professores, porque quando você entra na sala de aula, você entra muito inseguro, você não entra preparado para nada do que você vai enfrentar ali por conta dessa formação e de tudo que tem acontecido aí
nos últimos tempos. E aí a Luna nasceu com este compromisso, né, de trabalhar com práticas baseadas em evidências. A gente, mas tem uma proposta muito boa, não sei no que, não nos interessa se não for dentro desse conceito, né? Para eu afirmar que alguma coisa é uma prática pedagógica, o que é uma prática terapêutica, é preciso que tenha sido submetida a teste rigoroso e tenha passado. Quando a gente fala, por exemplo, de vacina, todo mundo acompanhou, você é biólogo, deve ter acompanhado muito melhor do que nós, né? Houve vários caminhos para se tentar pensar uma vacina, né? Via vírus enfraquecido, vírus morto, RNA, um monte de coisa. Só que isso não importa, não é essa explicação básica que importa, a gente chama isso de pesquisa básica. O que importa é o seguinte: testou, funcionou, testou em gente suficiente, em grupo suficiente, para a gente ter certeza que funciona para os outros, só aí que a Anvisa autoriza, do contrário, não autoriza. E se você oferecer uma vacina sem isso no Brasil, ou um remédio, você vai ser preso por crime hediondo. Terapia, não. Terapia, você inventa a besteira que você quiser que você pode oferecer, que a lei não regula. Prática, quer dizer, que não é nem terapia. Se inventar uma besteira e oferecer, não é terapia. Só a terapia se é uma coisa for terapêutica, se produzir uma terapêutica, se melhorar, né, do meu conceito. E a mesma coisa sobre prática pedagógica. Eu, como professor, vivo há mais de uma década, sob todo ano a modinha diferente. O secretário, principalmente esse primeiro ano agora, que os prefeitos tudo entra, o prefeito novo, e aí o cara vai lá, oferece uma modinha por não sei quantos milhões, ele pega e compra um monte de besteira. Todo santo ano é isso, é uma coisa impressionante, cara. Pode ser uma coisa que ninguém nunca testou. Se ninguém nunca testou, a gente parte do pressuposto que não funciona. Tem que partir, isso um princípio científico, né? A gente chama de princípio da hipótese nula. Se o remédio não foi testado, você não vai dizer que o remédio serve para aquela coisa, olha. Você só vai dizer se foi testado, se funcionou. Mas tem um motivo para isso, estatístico, que eu não vou explicar agora. Então, se ninguém testou uma prática pedagógica, ela não é pedagógica, ela é uma ideia que alguém teve, parabéns, mas você não vai vender para a prefeitura, você vai testar. Depois, se funcionar, você põe para vender. Ou pior, eles contratam métodos que já se sabe que não funcionam, né? Que já foi provado que não funcionam. E com dinheiro público, porque escola particular, você vai se você quiser. Daí tudo bem, eu posso oferecer a maior bobagem que eu quiser. Se quiser, aí você vai, se não quiser, você não vai. Agora, escola pública, você não tem essa opção. Então, eu me ressinto muito disso, tenho militado muito contra isso. E acho que tem muita mistura em relação à política partidária, em relação a isso, né? O que tem a ver o partido se a vacina dá certo ou se não dá certo? O que tem a ver, né? Se você é de esquerda ou de direita, não interessa, que eles vão tudo para o inferno. Eu quero saber se tem evidência ou se não tem evidência, né? Eu não posso ficar me comportando sob controle de partido político. E infelizmente é uma coisa igual a você. Atual. Infelizmente é uma situação atual que a gente acaba virando refém justamente pelo analfabetismo científico, como você bem citou há alguns instantes atrás. Ainda aproveitando esse gancho, Luciano, eu tinha previamente comentado com você para fazer uma breve explicação do que foi a revisão, né, a revisão sistemática lá sobre as tecnologias de intervenção que foi feita aí, foi em março que fez a live, né, falando. Explica um pouquinho para o pessoal entender melhor. Eu estava achando que era outra revisão. Agora eu entendi. É que nós publicamos lá no I3E. Agora eu lembrei. Tá. Deixa eu só explicar para as pessoas o que é uma revisão sistemática, tá? Existe estudo para tudo que você quiser. Se você quiser dizer que uma coisa faz bem, tem estudo. Se quiser que uma coisa faz mal, tem estudo. Ter estudo é uma coisa, ter evidência é outra, completamente diferente. Ter estudo quer dizer que alguém fez alguma coisa, chamou de estudo e mandou para uma revista, aquela revista publicou. Pode chegar nessa revista e ser um absurdo, ou pode ser uma coisa boa, não sei, né? Pode ter várias coisas. Então, para que a gente tenha mais solidez, principalmente quando a gente fala de saúde e educação, que são campos aplicados, que a gente precisa ter certeza das coisas, surgiu um campo que a gente chama de
práticas baseadas em evidências, tá? Então, não basta ter estudo, é preciso ver se esse estudo tem uma quantidade de pessoas suficiente, se esse estudo tem uma metodologia adequada, se esse estudo tem o risco de controle de variáveis, saber se realmente foi aquilo que produziu a alteração ou não. Então, existem vários tipos de estudo. O mais conhecido é o estudo randomizado, né? O ensaio randomizado, que todo mundo já ouviu falar, que você dá para um grupo, você dá o remédio, para outro grupo, você dá o placebo, em geral, o remédio, né? Mas existe um outro tipo que se chama revisão sistemática, que é quando um grupo acadêmico, um grupo de pesquisadores, se debruça, olha toda a literatura que foi publicada sobre o tema, todos os artigos, e aí, eventualmente, artigos pequenos, que não produzem evidência sozinho, porque não tem quantidade suficiente, vão se somando aos outros nessa revisão, eu analiso tudo que já foi publicado, e aí eu digo se tem ou não tem evidência, baseado nos critérios que são aceitos pela comunidade internacional, né? Para eu avaliar esses estudos, né? No entanto, eu não vou pegar os estudos que eu quero, que eu acho bom. Eu vou pegar os estudos de uma maneira que a gente chama de sistemática, para evitar que eu vá puxar o saco daquelas pessoas que eu gosto, daqueles autores que eu gosto. Então, eu faço assim, eu vou me programar antes de pesquisar, para evitar que minhas preferências sejam todas elas preponderantes, e eu vou dizer onde que eu vou pesquisar, quais bases de dados, quais as palavras que eu vou usar para pesquisar, como é que eu vou fazer para selecionar os artigos que vão entrar ou não vão entrar. Ou seja, isso é feito de maneira sistemática, descrito no estudo, de modo que se você ler e você fizer na sua casa o mesmo processo, você vai chegar à mesma conclusão. E é por isso que é uma revisão sistemática. Portanto, é um mecanismo muito forte, né, de análise. E aí nós fizemos uma revisão sistemática, eu com uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Itajubá, né, um rapaz que eu oriento lá no doutorado, professor do doutorado que é o Guilherme e outras pessoas lá. E aí nós publicamos a revista I3E para analisar especificamente as tecnologias, que é um campo muito importante, né, que vem crescendo muito no campo do autismo. Existe uma prática baseada em evidência chamada intervenção e instrução mediada por tecnologia, que é um campo que envolve várias tecnologias diferentes, principalmente robôs para o desenvolvimento de habilidades sociais. Agora, a Universidade Federal de Tocantins, inclusive, vai comprar um robô para fazer pesquisas, né? Eles estão com a linha de pesquisa de mestrado lá de tecnologia e autismo. Então, é uma área que tem crescido muito. E aí, nessa revisão sistemática, a gente foi analisar especificamente os estudos que se baseavam em aba, que diziam assim, olha, estou fazendo esse robô e estou me baseando em aba, ou outra tecnologia e estou me baseando em aba. Especificamente sobre robô, a gente publicou um artigo também em português num livro da Federal de Tocantins. Está no meu perfil, depois no Instagram, se quiserem ler lá. E aí, a gente viu que esses artigos, a maioria não segue uma intervenção baseada em aba corretamente. Não segue adequadamente a ciência, mas a gente conseguiu localizar muitos estudos muito legais. E agora a gente produziu, está terminando agora, não publicou ainda, conjunto de diretrizes, um protocolo para que pesquisadores da área de sistemas de informação, né, para que eles possam produzir aplicativos, né, para que eles possam produzir programas para trabalhar com pessoas com autismo e consigam demonstrar a efetividade desses programas. Então, existe uma série de estratégias científicas muito rigorosas, mas que também não são tão difíceis de implementar se você as conhecer. Para você fazer um aplicativo e dizer, agora eu consigo garantir que de fato isso aqui funciona, né? E eu estou bem animado com essas coisas que vão sair aí. Uma grande maioria por essa equipe da Federal de Itajubá. Cara, eu achei sensacional essa proposta. A gente está vivendo num mundo cheio de tecnologias. Hoje é difícil você encontrar alguém que não tenha uma rede social ou que não está a todo momento olhando pelo celular ou fazendo alguma coisa. Então, se a tecnologia existe, ela pode muito bem ser utilizada para bons fins, né? Para uma finalidade positiva, principalmente para um setor que precisa de um pouco mais de atenção em relação a isso. Cara, eu achei sensacional. Eu queria dar os parabéns aí por isso, cara. Por isso que eu fiz questão de citar essa revisão aqui. Tem um outro... Nesse livro que eu falei da Federal de
de Tocantins, tem um outro artigo também que eu publiquei com outro rapaz chamado William Shimura. Aliás, o William Shimura é uma pessoa que vocês precisam, quem não conhece, precisa conhecer, você que está em casa aí, porque ele é um rapaz, assim, simplesmente excepcional. Ele é um rapaz que é um pesquisador, ele é diagnosticado com autismo também, é um pesquisador incrível. Ele está fazendo mestrado, mas ele tem uma compreensão de ciência, assim, realmente barra pesada mesmo, um cara muito, muito, muito bom. E ele no doutorado, no mestrado, desculpe, ele está desenvolvendo, está concluindo agora já um trabalho, uma dissertação sobre isso, né, principalmente usando na educação, que é uma área que a gente precisa usar muito. A gente fala assim, os alunos, eles manjam muito de tecnologia. Não manjam. O que eles manjam é de usar o celular para o WhatsApp e Facebook e tal. Mas eles não manjam de fato de tecnologia, né? Mas eles não usam, o que eu quero dizer é o seguinte, eles não usam a tecnologia para aprender coisas normalmente. Eles usam a tecnologia para coisas, para esse tipo de coisa que a gente está falando, né? Mas a gente pode engajar esses indivíduos, só que para engajá-los nesses aplicativos, é preciso que esses aplicativos sigam certos preceitos muito, muito complexos. É preciso que seja bonito, que seja interessante, que tenha um objetivo claro. Né? Portanto, não adianta fazer um negócio, como muita gente faz, um negocinho assim, faz um aplicativo todo esquisitinho e fala, agora sim, isso aqui... Não. Essa é uma área que precisa ser estudada com muita seriedade. Tem muita gente boa fazendo isso. A galera da Federal de Tocantins, da Federal do Rio Grande do Norte, da Federal de Itajubá, tem corrido muito. Só que a gente precisa tornar isso mais acessível. E esses programas, que em geral fazem pesquisa, o programa faz a pesquisa e depois desativa o programa. Aí não adianta. Tem que fazer o programa e depois deixar isso para que o público possa consumir, para que a sociedade possa usufruir, né? Eu até comentei do William Shimura pro Edu, falei, entra lá, eu sempre indico o canal dele do YouTube, o seu, né, entra lá para vocês conhecerem um pouco. E eu vi a entrevista dele, foi no Danilo Gentili, né, também falou... Foi incrível, foi muito bom. Ele é demais. E eu sempre falo para as mães, olha, entra lá no canal e escuta, o menino é bom, ele fala bastante coisa que vocês vão gostar. E eu falei pro Edu dele também, né, Edu? Sim. Sim, como eu falei, né, Luciano? Eu tô entrando aos poucos nesse universo e, assim, o que eu tenho percebido é que quanto mais eu aprendo, menos eu quero sair dele. Você conhece o Alisson Motri? Não. Não, ele não conhece. Então, como você é biólogo, esse é o cara que você vai precisar conhecer. Hoje, ele é talvez o mais importante pesquisador no mundo na área de autismo. Ele é um biólogo brasileiro que pesquisa, ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, no campus de San Diego. Como e ele que faz Alisson com Y, Alisson Motri. E as pesquisas mais... hoje ele é um dos pesquisadores na área de biologia mais influentes do mundo, né? A pesquisa recente que saiu dele foi uma pesquisa super influente. Foi capa da Nature já um tanto de vezes o trabalho dele, nesse nível. E ele faz assim, ele pega, em geral, célula daqui, né? Eles fazem um negocinho aqui, tiram um pedacinho, e aí ele tem um processo lá químico que ele faz a célula retroceder e virar célula pluripotente, né? Uma célula tronco, e aí ele faz um processo de indução de amadurecimento e especialização da célula em neurônios, e aí ele faz lá na placa de Petri, lá no in vitro, lá ele faz uma estrutura 3D, na verdade, de um minicérebro, de um organoide cerebral, e aí ele usa aquilo como modelo. Esse cérebro tem ondas cerebrais elétricas, como a de um feto, mais ou menos, e aí ele usa aquilo como modelo substitutivo, né, ou alternativo ao modelo animal para testagem de drogas e para várias outras coisas, né, modelo de um monte de coisa. E, inclusive, o meu filho entrou numa dessas pesquisas, ele testou 350 medicações no minicérebro do meu filho, mas não saiu ainda o artigo. Eu estou aguardando aqui para sair essa pesquisa para eu ver lá no minicérebro quais os remédios que funcionaram. Ele falou para mim que teve alguns que funcionaram, mas ele não falou quais. E aí, depois disso, provavelmente, as empresas vão começar a fazer, ou universidades vão começar a fazer trial
para testar essas medicações, né, nas pessoas de fato. Cara, eu vou procurar sim, cara. Eu fiquei interessadíssimo nisso. O Edu, a gente vai jogando as coisas para ele, ele vai se aprofundando, né? Eu conheci ele porque eu vi, ele foi fazer um resgate de uma cobra e o meu filho gosta de animais, né? E ele tinha o Richard Rasmussen como ídolo. Eu falei, bom, vou procurar alguém mais perto, que é mais fácil. Aí eu entrei em contato com o Edu, aí o Edu fez todo um... pediu vídeos dos amigos dele, biólogo, inclusive do Richard Rasmussen para o meu filho. E aí a gente começou uma amizade, né, Edu? E agora ele tá junto com a gente aí, porque a maioria das crianças, a gente tem um grupo de WhatsApp de mães, e a maioria das crianças gostam de animais, né, de bichos. E aí o Edu fica jogando, né, matéria lá para eles verem, e agora ele tá cada vez mais ali no meio. Você sabe que o Richard tem um filho com autismo, né? Você sabe, né? Sei, conheço. Um adolescente já, né? Ele já parecia tá ter grandão, já é adulto, já é adulto, Já tá. Ele é grandão, cara. Eu sou baixinho, né? E todas as vezes que eu estive na casa do Richard com ele, eu não tive a oportunidade de conhecer o filho dele pessoalmente. Uma única oportunidade que a gente estava próximo e eu vi, cara, ele é enorme, é igual o Richard também é grandão, né? E eu me senti assim, um anãozinho perto deles. Mas é um menino bom pra caramba, é um menino que sabe interagir apesar dos apesares, ele tem essa facilidade, né? Então, assim, eu aos poucos fui descobrindo que estive cercado, rodeado de anjos azuis e não sabia reconhecer isso. E hoje, volto a dizer, quanto mais eu conheço, menos eu quero sair desse universo, cara. Ele apareceu num documentário chamado Em um Mundo Interior, o filho do Richard. Sobre autismo. Nossa, não, muito legal. Meu filho fica atrás dele, vendo. Ele mandava, coitadinho, ele mandava mensagem pelo Facebook. E aí vinha aquela resposta pronta, né? Ele falava assim, mas você só responde isso? Ele brigando, né? Aí depois que o Edu pediu o vídeo para ele, nossa, ele ficou doido. E ele tem o Edu como amigo. Então tudo que ele quer perguntar, agora ele pergunta pro Edu. Ontem até o Richard estava fazendo uma live. Eu falei, Álvaro, o Richard está numa live. Aí ele entrou para ver. Porque o meu filho, ele começou com um dinossauro, aí passou pelos animais selvagens, aí foi pelos do mar, e hoje ele é aves. Ele vai ser... O que é, Edu, que ele vai ser mesmo? Ornitólogo. Então, Luciano, se você conhecer o Álvaro, você pira. Você que é um cara da ciência, a gente que é da ciência, cara, a gente sabe o quão complexo é algumas nomenclaturas, né? E o Álvaro, ele consegue te falar nomenclatura científica de qualquer ave e pássaro somente ouvindo o canto. É um futuro biólogo brilhante, cara. Não sei se você já viu, mas teve uma citação do menino, acho que tinha 9 anos de idade, não tenho certeza, mas é uma coisa por aí, que ele foi no Museu Natural de Londres e ele corrigiu que estava errada a descrição do dinossauro. Eu vi isso daí. Eu recebi. Então, isso é legal, né? Você tem uma pessoa que tem um interesse, um hiperfoco que é funcional. Então, beleza. É ótimo, né? Maravilhoso, porque você vai estar naquele ambiente e que aquele ambiente pode ajudar a sua vida. Eu só gosto de ressaltar toda vez que a gente fala disso, de que é importante a gente atentar, porque às vezes a gente fala assim, tem que... toda vez tem que valorizar os interesses, mas tem interesse que não é funcional. E que você não vai ter esse mesmo aproveitamento, portanto, não vai ter retorno em termos de qualidade de vida, em primeiro lugar. Vamos imaginar que a pessoa gosta de, sei lá, de uma coisa muito absurda, assim, né? E que não seja, de fato, uma coisa que tenha. Eu não vou nem lembrar alguma coisa, mas tem muitas situações que a gente possa pensar assim, né? O indivíduo tem uma fissura por, sei lá, embalagem por rótulo sabe, coisa assim. É de presente, eu já vi. Isso, tipo, entendeu?
E a outra questão é que, mesmo que você tenha um interesse fixo e restrito, que seja funcional, que você vai incentivar, que aquilo vai ter desenvolvimento, a gente também tem que todo mundo tem que ter um repertório variado para que possa desenvolver habilidades sociais duradouras e profundas. Porque, veja, vamos imaginar que ele seja um melhor ornitólogo do mundo e que ele trabalhe numa universidade só de ornitólogos. E aí ele esteja interessado numa professora ou num professor que seja puta do ornitólogo. Não interessa quem é essa pessoa. Se ele não tem autismo, ele não quer falar só de pássaro. Ele quer falar de outras coisas também, quer sair, quer relaxar, quer comer uma pipoca, quer conversar da vida, quer conversar de um monte de coisa. E mesmo que, portanto, a pessoa compartilhe o interesse com ela, esse interesse não é fixo restrito, como o interesse que caracteriza a condição do autismo. Daí a importância da gente sempre incentivar isso e, ao mesmo tempo, incentivar esse indivíduo, ensiná-lo a também conversar sobre outros tópicos, é o que eu falo para ele. Habilidades sociais. Eu falo assim, olha, você vai ser ornitólogo, só que quando você for para a faculdade, você não vai aprender só sobre aves, você vai aprender sobre bactérias, sobre outras coisas que você precisa saber também. Então eu falo para ele, e na escola é a mesma coisa. Então ele conversa de várias coisas, entendeu? Mas assim, o tempo que ele tem, que ele usa a internet, ele usa só o Google e o YouTube, que é para ver sobre animais. Ele não usa Facebook, ele não usa Instagram, essas coisas ele não usa. Só se a gente falar, entra lá e vê. Então assim, ele gosta de pesquisar. O negócio dele é pesquisar, né, os animais. Mas eu falo sempre para ele, não é só isso, tem que saber de tudo um pouco, né? E tem que suportar conversar sobre outras coisas com outras pessoas, né? Não necessariamente por causa do assunto, mas por causa da pessoa. Ou seja, numa competição entre eu ter que continuar falando uma coisa e eu estar vivendo com outras pessoas, eu ter disposição de dar esse passo, né, em direção às pessoas, né? Isso fica mais forte, sobretudo nessas relações de intimidade, relações conjugais. Todo casal, mesmo que seja típico, sabe a dificuldade que é viver conjugalmente? Imagina quando você tem uma condição como o autismo. Então, é preciso que os dois lados deem um passo aí para a gente conseguir ter um pouco mais de equilíbrio. E ele tá numa fase assim, que ele fica questionando as coisas. Hoje ele veio perguntar para mim assim, o que é a pessoa racista, né? A pessoa racista... Aí, porque o meu filho, ele é adotado, né? Ele é negro. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, racista é quando a pessoa não gosta da pessoa de outra cor, e a gente não pode... E aí ele perguntou, e o que é preconceito? Então ele tá, assim, numa fase de querer entender as palavras. Então, é preconceito também? Falei, preconceito é contra qualquer coisa, contra raça, cor, religião. Então ele tá numa fase, assim, querendo descobrir as palavras, entendeu? O porquê das palavras. Então, e eu tenho que explicar da forma... assim, que ele entenda, e ele tá, eu tô achando isso diferente, porque não era uma coisa que ele perguntava, e ele tá numa, posso fazer uma pergunta? E aí vem com uma palavra nova. Então, o Edu conversa muito com ele, né, pelo WhatsApp, né, Edu? Né? Ô Luciano, de tudo isso que a gente tem conversado até agora, de toda essa experiência, essa carga que você tem, não só profissional, acadêmica, mas de vida também, você consegue... O que você me diz em relação aos direitos, né, dos autistas? Nos dias de hoje, eles realmente conseguiram conquistar um espaço maior ou não é bem assim? No ano de 2012, foi aprovada uma lei, que é a Lei 12764 de 2012, que ela dá um grande passo em direção a isso, porque ela descreve uma coisa que é muito importante, que ela diz assim, a pessoa com autismo tem direito a todos os outros direitos que foram conferidos à pessoa com deficiência. Então, nesse momento, se abrem as portas de toda a legislação da pessoa com deficiência para a pessoa com autismo. E esse é um grande salto. Como? É a Romeu Mion? Não, é a lei que as pessoas chamam de Lei Berenice Piana. Ah, tá. A lei Romeu Mion é a lei da carteira da pessoa com autismo, que é recente, do ano passado. Então, essa lei de 2012, ela diz isso. E aí, quando ela diz isso, a Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência,
Convenção de Nova York de 2009, que é uma legislação muito poderosa, porque ela é emenda constitucional, né? Ela virou emenda constitucional, ela passa a valer para todas as pessoas com autismo. Depois vem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, e descreve, aprofunda a Convenção de 2009. Então, a legislação, ela é muito robusta, muito robusta. Mas ela não é específica da pessoa com autismo, ela é uma específica que diz que as pessoas com autismo gozam das outras, e essas outras são muito profundas. Bom, e aí você tem uma, portanto, realmente uma grande quantidade de pessoas com essa situação. Bom, desculpe, uma grande legislação para todas essas pessoas, né? Só que isso estar lá na legislação e isso ser aplicado na realidade é outra coisa completamente diferente. Esse é o passo que a gente não deu. E esse passo ele só se concretiza em termos de efetivação das políticas públicas no contexto local, sobretudo no município. Sobretudo no município. É lá no município que a coisa acontece ou não, né? Então, isso depende muito da luta política das pessoas. E o que eu digo é o seguinte: existem alguns direitos que são mais fundamentais, na minha interpretação. E eu vou falar de dois que eu acho que são os mais importantes. A gente já está caminhando aqui também para o final, né? Eu também tenho um outro compromisso, mas vou tentar falar assim da maneira mais resumida, porque é um assunto complexo, mas é assim. A inclusão escolar, que na minha interpretação não existe no Brasil, o que tem no Brasil é matrícula na escola comum. Tem nada de inclusão, zero. Isso a gente precisava resolver. E a outra coisa que a gente precisava resolver é o problema da intervenção. A intervenção no Brasil, ela é feita, né, o apoio, que a gente pode chamar assim de terapêutico, né, é feita no Brasil por meio do CAPS e do SER, né, que é a rede de pseudodeficiência. Essas duas redes, em primeiro lugar, não trabalham com ciência hoje. O SER um pouco mais, mas o CAPS seguramente não trabalha no modo geral. Segundo, que mesmo que elas queiram trabalhar, é muito difícil você implementar um apoio da carga horária necessária que as pessoas com autismo precisam, porque uma intervenção com meia hora, uma hora, não tem efetividade, né? Não funciona. Então, a gente precisava de outro apoio, diferente, mais complicado, mais complexo. E quem pode dar esse apoio é a escola. Então, a gente mataria dois coelhos com uma cajadada só, se a gente fizesse a concentração do apoio na escola, como é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles fazem uma opção que as coisas acontecem na escola, e depois dos 22 anos, basicamente, o que acontece mais na saúde. Porque é muito difícil fazer políticas intersetoriais entre esses dois serviços, por exemplo. Então, e temos um outro fator. A escola é realmente o único fator, o único serviço realmente universalizado no Brasil, que está no país inteiro. Para a gente fazer isso, um serviço próximo do padrão dos Estados Unidos, não precisa gastar mais dinheiro do que nós já gastamos. Isso é muito importante dizer. Só precisa gastar o dinheiro do jeito certo. Isso eu tenho insistido muito, né? Eu não estou dizendo que não tem que investir mais em educação. Tem que investir, é óbvio, que a educação é horrível. Mas esse investimento que precisa ser feito, ele, na maior parte dos lugares, não é um investimento específico da inclusão, mas um investimento que precisa da educação no modo geral. Por exemplo, você vai nas escolas, as escolas são feias, são cheias de grades, são horríveis. E a escola precisaria ser um lugar muito agradável, muito bonito, muito cheiroso, né, diz o Skinner. É muito legal isso. Por quê? Porque isso transfere estímulo para o próprio processo de aprendizagem. Mas isso não é uma coisa específica da inclusão, isso é uma coisa de um modo geral, né? Os professores precisam ganhar mais, porque eles ganham, o que o professor ganha é ridículo, né? Precisam trabalhar em 3 escolas, estão cansados, não tem tempo para planejar, mas isso não é uma coisa específica da inclusão. Bom, então, para a gente organizar a inclusão para que ela fosse padrão ouro e ela fosse a intervenção principal na carga horária necessária, né, intensiva para as pessoas com autismo, de um modo geral, na grande parte das redes, isso não significa gastar mais, só significa gastar direito o dinheiro que nós já gastamos. E o outro grande campo de direitos que, no meu entendimento, é prioritário, são os direitos dos adultos pós-morte dos pais. Eu digo assim que a gente tem que ter o direito de morrer, né?
E a gente não tem esse direito hoje. E o exercício desse direito, ele se daria, sobretudo, por meio de ferramentas como residência protegida, residência terapêutica, inclusiva, tem outro nome, que eu esqueci o nome agora. Então, tem vários modelos de residência para pessoas com deficiência, e esses modelos podem servir mais ou menos para cada perfil de pessoa com autismo, mas todos eles precisariam ter, porque esses perfis existem, né? Não necessariamente precisa ter todos os modelos, mas precisa ter apoio para os diversos tipos, desde os casos mais severos até casos mais leves que precisam de um apoio muito eventual. E isso é uma raridade no Brasil, você tem pouquíssimos dessas no Brasil. As que tem funcionam basicamente por meio de vagas conquistadas por judicial, por liminar judicial, né? Por decisões judiciais, liminar ou já sentença. Mas você não tem a política pública para isso. As que tem privadas custam no mínimo R$10 mil, que é o que eu sei, que portanto, capaz de atender 1%, sei lá, das pessoas com autismo e suas famílias, sobretudo porque eles não estarão mais vivos para trabalharem para conseguir manter. Portanto, depende de quem tem rendas, quem tem patrimônio, sei lá o quê. Então, esses são os dois campos mais preocupantes. Eu tenho muita preocupação com essas duas coisas. Mas se a gente resolvesse essas duas coisas, no caso da inclusão / intervenção, isso é relativamente simples à medida que não envolve muito dinheiro, porque dá muito trabalho, é muito difícil do ponto de vista científico, mas não envolve muito dinheiro, ou não envolve dinheiro nenhum, depende do lugar. Agora, o campo das residências é um campo extremamente custoso, que a gente precisa produzir e pensar a médio prazo, porque não é uma coisa que vai se resolver do dia para o outro. E eu quero agradecer aqui a todo mundo que está aqui, que participou aqui, agradecer pelo convite e pelo papo aqui, Débora e Edu. Eu que quero agradecer, Luciano, porque assim, eu te acompanho faz tempo, né? Tenho você como sou sua fã. E agradecer o Edu, a Andréia não pôde participar, né? Que é uma outra mãe. Eu sou apenas uma mãe. Uma mãe que procuro ajudar outras mães, né? Acho que a minha função aqui não é por acaso que aconteceu comigo. Então, eu procuro dar apoio para as outras mães, direcioná-las no que é possível direcionar em profissionais, e você é um deles que eu sempre falo, olha, vai ver lá no canal dele que tem bastante coisa boa para você aprender. Então, eu quero agradecer, Luciano, pela sua participação aqui nessa noite, agradecer o Edu, que agora o Edu vai fazer parte, né, da página do Papo Alter Autismo. Edu, pode se despedir também. E o Luciano, por último. Primeiramente, obrigado aí pelo convite mais uma vez, a Débora. Lucelmo, cara, eu vou sair daqui com muitas dúvidas, com muita curiosidade sobre muita coisa que você falou, mas acho isso um aspecto muito positivo. Vou procurar acompanhar um pouco mais das pesquisas, das fontes acadêmicas propriamente dito, do que tem de dentro do autismo, e agradecer aí a disponibilidade de estar participando nessa live com a gente. O meu papel é esse, sempre falo aí, meu papel é esse, é provocar, né, levantar a bola. E tem uma coisa que eu sempre falo nos lugares em que eu vou discutir as práticas baseadas em evidência. Aqui eu falei mais sobre mim, minha história, que essa era a proposta da conversa, mas quando eu vou falar de evidência, eu sempre falo assim, porque é claro que a gente sempre vai falar coisas que vão se opor a muitas coisas que as pessoas ouviram falar. Eu falo assim, eu vou fazer um pedido, não acredite em mim, mas também não acredite em ninguém, vai lá direto na evidência, direto na fonte, para vocês, para seguir. Então, a proposta sempre é essa, de provocar as pessoas, provocar a reflexão. Eu gosto de ouvir sempre a sua opinião, eu vou sempre lá para ver qual é a sua opinião, sobre tudo, né? Você dá opinião de tudo que está acontecendo, e eu gosto de escutar o que você fala. Tenta dar um pitaco, né? E aí provocar as pessoas, e quando de fato isso acontece, é muito gratificante, e espero que isso tenha acontecido com as pessoas que estão assistindo também. Porque isso significa que as pessoas vão estudar mais, ler mais, se empoderar do conhecimento, e a gente usa, assim, os espaços para trocar ideia, como a gente tem feito, como a gente está fazendo aqui, tá bom? Um grande abraço, gente. Até a próxima. Obrigado, viu, Lucelmo? Tchau. Tchau, gente.